gostaria de convidar a Gabriela, que eu errei, inclusive, no sobrenome dela no início, peço desculpa. A Gabi, ela é da Coordenação Geral de Inovação do DataSUS e vai falar sobre a arquitetura da RNDS, e outros aspectos relacionados. Eu vou colocar a apresentação. Gabriela, fica à vontade. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, é a primeira vez no Congresso do CONASEMS. Eu sou servidora pública do Ministério da Saúde, sou analista de políticas sociais. Fiquei preocupada, Catão, porque quando você falou que estava no Ministério, que entrou no Ministério, eu estava nascendo. Eu falei, meu Deus. E eu estou aqui, vou participar aqui dessa... Estou participando dessa história, né? Eu estou representando aqui o Frank Pires, que é o coordenador geral de sistemas, e vou apresentar um pouco aqui dos elementos estruturantes, implantação e uso da RNDS. Aponta para cá. Então, aqui, primeiro, o que é a Rede Nacional de Dados em Saúde? Que é bom a gente sempre enfatizar que a gente começa dizendo que a RNDS, por uma negativa, que ela não é. Ela não é um sistema de informação, mais um novo sistema de informação que o Ministério da Saúde que desenvolveu e está ofertando, para uso nos estados e municípios. Ela é bem mais do que isso. Ela é uma rede, que pretende, que conecta já, na verdade, já é realidade, os atores e dados em saúde de todo o país, estabelecendo o conceito de Plataforma Nacional de Inovação, Informação e Serviços Digitais de Saúde. Então, o Alan falou que tem um número aí enorme de tipos de sistemas. Eu falo que tem um número cabalístico. Quando eu entrei no DataSUS, eu estou no DataSUS há 3 anos. Então, quando eu entrei, tinha esse número aí de... No Brasil, existem mais de 2.000 tipos de sistemas de informação em saúde. Então, assim, não tem como a gente acabar... Ontem, no stand, me perguntaram se o DataSUS pretende acabar com todos os sistemas e implantar somente um, centralizando e ofertando para todo mundo. Isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Então, a proposta é essa, a gente manter, os sistemas existentes, mas que a gente consiga fazer com que eles se comuniquem, que eles troquem informações. Bem, o Alan trouxe um pouco a estratégia, e aí lembrar qual é a visão da estratégia de saúde digital para o Brasil, que tem aí esse horizonte de 8 anos. E a visão, ela coloca exatamente a RNDS. A RNDS, em 2028, a gente quer que ela esteja estabelecida e reconhecida como essa Plataforma Nacional de Interoperabilidade. Essa é a proposta. E essa é a visão nacional, e o que é interessante trazer aqui para o Congresso é que os estados e municípios conheçam essa visão e se orientem também através dessas ações e prioridades apresentadas na Estratégia de Saúde Digital. A prioridade 6 da estratégia, ou a diretriz, a 6ª diretriz da PNIS, é permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo. E isso é importante a gente enfatizar. Não é algo que o Ministério está ofertando e que vai produzir. Na verdade, o DataSUS ele pretende ser um catalisador de inúmeras soluções de tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente pretende ser um espaço colaborativo, que todos os atores compartilhem, que todos os colaboradores participem desta construção, em todos os setores da saúde, para que a tecnologia, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática. Aí, Catão, eu trouxe também alguns marcos, mas a gente trouxe aqui, iniciando de 2011, alguns marcos de interoperabilidade. Primeiro, trazendo a portaria 273, foi uma portaria muito importante em nível nacional. Ela trouxe, pela primeira vez, o uso de padrões de interoperabilidade de informação em saúde para sistemas de informação no âmbito do SUS, sistemas privados e sistema suplementar.
ela definiu padrões a serem seguidos, e isso é muito importante, né, para que o desenvolvimento de soluções tenham alguma diretriz, né, de como ser desenvolvido. Em 2015, foi instituída a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, uma conquista, né, histórica do controle social, que sempre solicitou, né, que essa política fosse desenvolvida, publicada e executada. Em 2016, foi instituído um comitê gestor da estratégia de e-saúde, né, esse era o conceito inicial, né? Primeiro, informação informática em saúde, depois e-saúde, e agora saúde digital. E também, em 2016, foi instituído o modelo mínimo de dados, conjunto mínimo de dados da atenção à saúde, o CMD, como um modelo de informação. Em 2017, foi publicada uma visão, né, da estratégia de e-saúde, pegando ainda esse conceito anterior, lembrando que a OMS, desde 2005, ela orienta os Estados-membros, né, a publicarem estratégias e apresentarem as suas orientações normativas, diretrizes para o estabelecimento de ações. E aqui, nessa publicação, já tinha uma definição de visão, né, que era até em 2020 a e-saúde ser reconhecida no âmbito do SUS, né, como um fundamento do SUS. Em 2018, o Brasil se filiou à SNOMED CT, que era um padrão de interoperabilidade semântica, lá publicado, né, em 2011, mas que foi descontinuado em 2020, né, por falta mesmo de operação e conhecimento, desenvolvimento na área de interoperabilidade semântica, e a gente percebe isso como um desafio a ser enfrentado. Também, em 2018, a aprovação e adoção dos modelos de informação do sumário de alta e do registro de atendimento clínico, uma resolução CIT, que aprovou esses 2 modelos de informação. E também a instituição do repositório de terminologias em saúde, tudo em 2018. E também, em 2018, também a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que muda mesmo o paradigma, né, que o Alan também falou, do dado, né, não ser mais, muda mesmo, não é da instituição, não é do profissional, mas sim do cidadão. Ele tem direito, ele é o titular desses dados. Em 2019, foi instituído o Portal Único Gov.br, que dispôs de regras, né, de unificação de canais digitais do governo federal. Em 2020, também foi publicada a estratégia do governo federal, e também a instituição do Programa Conect SUS e da Rede Nacional de Dados em Saúde, para dispor, né, sobre a adoção de padrões de interoperabilidade. Aqui também a estratégia de governo digital no âmbito dos órgãos e entidades de administração pública federal direta. E aí, em 2020, com a pandemia, veio uma portaria obrigando, né, sobre a obrigatoriedade de notificação do Ministério de todos os resultados de testes diagnósticos da Covid, realizados por laboratórios públicos e privados. E aqui, nesta portaria, é determinado o envio de dados para a RNDS. Então, a RNDS foi instituída na portaria anterior, né, que eu acabei esquecendo aqui o mês, mas ela foi realmente utilizada, né, ela foi reorientada, porque todo o projeto tinha uma outra orientação, né, eram os dados clínicos mesmo, de atendimento clínico, e ela foi reorientada para receber resultados de exames de Covid por conta da pandemia. Aqui, em 2020, a gente teve a primeira live do DataSUS com laboratórios públicos e privados, apresentando,
né, o manual de integração à RNDS, de como seria o envio desses dados. E, na semana seguinte, a gente já tinha um grande laboratório privado integrado e enviando mais de 20 mil exames dia, né? A estratégia de saúde digital ela foi instituída em setembro de 2020. E aqui, em 2021, houve a portaria de obrigatoriedade do envio de dados de vacina, né, com o modelo de informação publicado nela. E foi instituído novamente, né, o comitê gestor, agora não mais de e-saúde, mas de saúde digital. E também, em 2021, instituiu o CPF como uma forma preferencial de identificação de pessoas na saúde. Foram marcos importantes para a RNDS, para as premissas, né, e regras negociais da RNDS. Agora, em 2022, a gente instituiu, né, a portaria SAES, o RPM e o RDM, que é o Registro de Prescrição de Medicamentos e o Registro de Dispensação. A ideia é que a gente está com um projeto junto com a Secretaria de Governo Digital, que é a Startup GovBR, de prescrição eletrônica. E esse modelo se deu muito importante para isso. E, recentemente, foi revisado e atualizado o registro de atendimento clínico, que foi apresentado na plenária da CIT e, em breve, será publicado no Diário Oficial. Então, aqui, apresentando um pouco como é que está hoje o fluxo de dados na RNDS, né? Como é que está entrando. Então, a gente tem aqui o CISAB hoje está integrado à RNDS, enviando dados de vacina de rotina, né? Então, todas as vacinas de rotina que são registradas no PEC é integrada à RNDS. O CIPNI, que é o Sistema de Informação de Imunização, ofertado pelo Ministério da Saúde, que hoje 60% dos municípios utilizam, ele também está integrado à RNDS, enviando no modelo e no padrão de interoperabilidade. O ESUS notifica também resultados de teste rápido registrados no ESUS notifica são enviados para a RNDS, e outros sistemas de informação privados ou desenvolvidos pelos estados e municípios também são integrados. Então, hoje a gente tem essas quatro grandes fontes, né, integrando a RNDS, e ali os canais de disseminação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui é um pouco como a gente apresenta a RNDS, um pouco a arquitetura, né, de forma mais negocial. A gente fala que cada estado tem um container, né, a gente diferencia assim, e tem os seus componentes, né? Cada estado teria seus componentes aqui estruturantes da RNDS. Então, aqui a gente tem o Master Patient Index, que é para manter as informações consistentes e precisas de cada paciente registrado, garantir, né, que esteja falando de um único paciente. O BFF, que é um microserviço que customiza a entrada de back-end para cada interface ou experiência de usuário, para envio para o Conexus Cidadão, profissional, e os canais de disseminação. O IHR Service, que isso daqui é a mágica mesmo da interoperabilidade, que é o que a gente conhece como RES, né, que é o Registro Eletrônico em Saúde. É aqui que garante, né, o serviço que garante o envio de documentos clínicos, o envio e o consumo, né, desses documentos padronizados. O FHIR, que é o padrão de interoperabilidade adotado pela RNDS, que descreve, né, essa interoperabilidade sintática, né, os formatos e elementos de dados e uma interface de programação de aplicativo para troca de registros eletrônicos em saúde. A blockchain, que é um componente que foi adotado no início da arquitetura da RNDS para
compor essa base compartilhada de dados, né, para garantir também segurança, validação de transações, rastreabilidade. Mas, depois do incidente, né, esse componente foi deixado um pouco de lado e está sendo revisto, né, para como que ele vai ser implementado novamente na arquitetura. Tem serviços de elegibilidade para validar, né, tanto o formato dos dados que estão chegando, quanto de garantia, né, de autenticação de que aquele dado é confiável. Consentimento, que a gente adotou o consentimento de opt-out, que é o consentimento implícito, né? O cidadão ele consente o tratamento desses dados. A gente está aqui adequando a LGPD, mas ele tem a opção de sair, né? Que é bem esse modelo do opt-out, que é se retirar explicitamente esse consentimento. Mas essa estrutura, essa abordagem de consentimento, ela está sendo revista e precisa de muita discussão ainda em cima. A gente tem muita lacuna na própria LGPD relacionada à saúde, a dados de saúde. Certificado digital, que é uma premissa para o credenciamento de qualquer sistema integrado ao RNDS, que também é verificado no processo de autenticação. Aqui eu trago um pouco o portal de serviços da RNDS, do DataSUS. Vamos ver se vai entrar aqui. O Alan também apresentou anteriormente, mas aqui a gente traz um pouco as documentações e o processo mesmo de integração. Aqui é o portal de serviços, então tem o REL, né? Hoje o envio de resultados de exames laboratoriais, que a gente chama de REL-RIA, que é o registro de informação de imunização administrada, que é vacinas, e agora o eSUS-APS. São os 3 grandes integradores, formatos de integração RNDS. Entrando aqui no REL, tem todo o manual de integração, modelos, exemplos do padrão, né? do documento em JSON, validador. E aqui embaixo tem um pouco o infográfico, né, do fluxo de integração com a RNDS. Aqui tem um QR Code, depois a gente pode disponibilizar para vocês darem uma olhada. E aqui as plataformas de consumo, né, de hoje. Né? Hoje a gente tem o Conect SUS, cidadão e profissional, que apresentam todos os dados da RNDS, as APIs, que são entregues aos estados e municípios para conferirem os dados, né, que foram enviados para a base nacional, o Localiza SUS, que é o painel, onde tem o vacinômetro, o Open Data SUS, que são os dados anonimizados para poder fazer pesquisa, é esse o canal, e o próprio eSUS Notifica também recebe dados da RNDS dos resultados de exames laboratoriais dos sistemas dos laboratórios privados. Hoje, o eSUS Notifica já está integrado à RNDS consumindo dados. Né? Então, o profissional que iniciou uma notificação, ele pode dar andamento, né, ao processo de vigilância a partir desses resultados de exames enviados por outros laboratórios. Aqui um pouco a RNDS em números, que também já foi apresentado, mas hoje a gente tem mais de 450 milhões de doses de vacinas e mais de 33 milhões de resultados de exames. E o que a gente costuma dizer é que esse é um case de sucesso, é o maior número mesmo de dados utilizando o padrão de interoperabilidade de FHIR no mundo. Aqui um pouco os próximos passos, o que a gente está já fazendo, né? A interoperabilidade da RNDS com a União Europeia. A gente quer adotar o padrão do QR Code da União Europeia para facilitar a entrada em países, né? Porque hoje o certificado de vacinação nem está sendo mais tanto solicitado, mas em alguns países sim, e a gente entende que isso é só um início, né, de um processo de interoperabilidade internacional. Então, a gente
já passou por várias fases, né? É um processo bem longo e já está em fase de teste. E logo, logo, a gente vai ter essa opção dentro do Conect SUS de emitir, né, o certificado de vacinação COVID no padrão QR Code da União Europeia para ser verificado lá, né, em outros países. Hoje, esse repositório internacional tem mais de 80 países, não é só os estados da União Europeia. A prescrição eletrônica, que é o projeto da startup GovBR, que vai ser iniciado na atenção primária primeiro. Então, os registros de prescrição eletrônica realizados no PEC. A proposta de um super app é a gente evoluir o Conect SUS Cidadão para que integre outros aplicativos, né, que a gente consiga fidelizar o usuário, o cidadão aplicativo, para que ele não entre somente para emitir o certificado e depois apagar o aplicativo, né, mas que ele consiga ver valor e utilizar em seu benefício e para a continuidade do seu cuidado de saúde. A gente está querendo investir bastante em doenças crônicas, em envio de notificações. Acho que a última evolução importante foi o programa Peso Saudável, como programa do Ministério da Saúde de 12 semanas para cuidado com a alimentação e atividade física, que tem sido bem avaliado. Continuar a integração com prontuários eletrônicos da atenção primária, né, não só o PEC, mas também os outros prontuários desenvolvidos e atuantes aí nos municípios, atenção hospitalar especializada, e aqui novas classes profissionais no Conect SUS Profissional, né, que hoje somente médico consegue ter acesso por uma questão de segurança, de validação, que aquele profissional pertence a uma classe profissional que está válido o seu registro, né? Então a gente está tentando aí que o COFEN também disponibilize a base do registro de enfermagem para que esses profissionais também tenham acesso e a gente consiga garantir mais segurança na disponibilização desses dados. E aqui os próximos passos de dados legados, né? A gente entende que a gente tem um compromisso de devolver para a população os dados registrados ao longo dos anos nesses sistemas de faturamento, nesses sistemas de informação antigo, né? Então a gente tem uma esteira de priorização de cargas. Então o CPNI legado, né? As vacinas que foram identificadas no CPNI, né? Que são não são dados consolidados, mas dados identificados. A gente pretende colocar no formato FHIR e disponibilizar na RNDS e no Conect SUS. O GAL, que já está em operação, que é o registro de exames laboratoriais dos LACEN, é o sistema de gerenciador de ambiente laboratorial. A IH, que a gente já fez uma carga dos últimos 2 anos, a gente precisa implementar a carga automatizada. O CISAB, e aí tem uma proposta interessante de rever toda a arquitetura da atenção primária, inserindo a RNDS como premissa. A TIS, da saúde suplementar, a PAC, da alta complexidade, BENAFAR, da assistência farmacêutica, e o BPAI, que o Catão até apresentou. Bem, então, queria reforçar aqui que, na estratégia, a gente tem um eixo 3, que é a implantação do espaço de colaboração. Então, entender que a estratégia de saúde digital ela não é feita somente para o Ministério, ele precisa desse espaço, ele precisa ser um espaço de conceitual, virtual, distribuído, lógico e físico, que viabilize essa colaboração de todos os atores da saúde digital, com definições claras de expectativas, papéis, responsabilidades. Então, a gente pretende atuar mesmo de forma colaborativa. E a prioridade 7, que eu acho que tem muita interface aqui, que é o desenvolvimento do ecossistema de inovação. Garantir que a gente precisa primeiro estruturar esse ecossistema e aproveitar ao máximo o ambiente de interconectividade, que é a própria RNDS, né, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, né, que várias
várias soluções possam aproveitar da RNDS e propor novas formas de interoperabilidade. Bem, é isso. Vou estar à disposição para a gente trocar, tirar dúvidas. Agradeço a todos.